praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café e assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Graça e paz, irmãos e irmãs. Essa canção que estava de fundo é de autoria do Paulo César Baruch. Ela fala da riqueza que é ter amigos. E na nossa escola dominical de hoje eu quero falar um pouco sobre o tema da amizade, sobre a importância da amizade, quais são os princípios da amizade. E tudo isso nós vamos nos basear no livro de Ruth. Se você não conhece o livro de Ruth, está aí uma oportunidade e quem sabe um estímulo para você lê-lo e meditar, extrair dele ensinos e ter experiências de renovação. Mas para o início eu quero convidar você para uma palavra de oração. Pai, nós queremos te bendizer, te dar graças por essa manhã de domingo, te louvar porque nós temos a oportunidade de nos achegar à Tua Palavra, temos acesso a ela e podemos receber da Tua Palavra, Senhor, toques da Tua graça, receber da Tua Palavra, Senhor, Pai, luz que vem da Tua graça, e que seja assim nessa manhã de domingo, que cada um e cada uma que receber essa mensagem, que tiver acesso a esse conteúdo, Deus, possa ser edificado, ministrado, ministrada pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Não é só por conta da pandemia que o tema da amizade tem sua importância. Por que eu falo não é só na pandemia? Porque nesse tempo de pandemia, pode ser que para muitos fique mais claro o quanto é importante os amigos, as amizades, o como é necessário ter pessoas que vão estar conosco nesse tempo, o quanto é necessário ter pessoas que se interessam por nós, que se preocupam por nós, se preocupam com a nossa vida, e que torcem por nós. Como isso é necessário para a nossa alma. Agora, existem algumas coisas que podem nos fazer pensar o como a amizade é importante à luz da Bíblia. E nós vamos nos deter apenas no livro de Ruth, especialmente ali no capítulo 1, né, nos 18 primeiros versos, que eu vou comentar por cima, que diz que no tempo que houve fome na terra de Belém, um homem saiu, né, de sua terra para habitar em Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Aqui a Escritura está fazendo menção da família de Noemi. Ruth é o título do livro e a personagem que vai aparecer posteriormente. Então Noemi, com seu esposo, sai para habitar na terra de Moabe. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali.
o texto transcorre, fala da morte dos 2 filhos de Noemi, e numa altura o texto também diz que a terra do pão voltou a ter pão, que o Senhor voltou a abençoar Belém. Sendo assim, Noemi, tendo perdido esposo, 2 filhos, morando numa terra que não era a sua terra natal, ela vê então que a opção que lhe resta é retornar. E nesse retorno, ela se despede de suas noras. Uma se chama Orfa e a outra é exatamente Ruth, que dá o nome ao livro da Escritura. E nessa conversa de despedida, ela diz algumas coisas, depois você pode ler, e por insistir, existe uma das suas noras, chamada Orfa, que vai ficar, não vai com Noemi. Mas existe uma, que é Ruth, o nome que intitula esse livro, que vai dizer assim no verso 16, que é um dos versos mais belos da Escritura. Algumas pessoas usam até em cerimônias de casamento, quando produzem um convite de casamento, alguns usam esse verso, pela beleza, mas que é utilizado num contexto de amizade. Veja, diz assim, a fala de Ruth para Noemi, que diz, fica aí, Ruth. E Ruth diz assim, disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe, ou te desampare, algumas traduções vão dizer, e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esse é o verso base da nossa meditação, do nosso estudo, nessa manhã de domingo. As palavras de Ruth para Noemi. Ruth significa a que se apega, a amiga. Por isso a gente se baseia nessa experiência de Ruth, que é a amiga, para falar de amizade. Bom, qual a importância da amizade? Algumas perguntas vão surgir para além dessa. Por exemplo, nos dias atuais, pessoas se perguntam, é possível a gente desenvolver uma amizade via Facebook, via WhatsApp? É possível a gente desenvolver uma amizade genuína e verdadeira? E fica a pergunta para você. É possível a gente desenvolver amizade? Tá claro para a maioria das pessoas, eu acredito, que aqueles amigos do Facebook, no fundo, chamado de amigos, que nós os adicionamos, não são, no fundo, amigos no sentido bíblico, que aqui eu vou apresentar da palavra. Não são amigos. Agora, qual é a importância da amizade? Veja, para falar sobre isso, vamos pensar. Noemi perdeu seu esposo, perdeu seus 2 filhos. Noemi se encontra sem esperança. Quando as suas noras dizem ou caminham com ela, como quem vão regressar com ela para sua terra natal, ela diz, olha, vocês não vão esperar até que eu me engravide, produza filhos e eles cresçam para vocês se casarem com eles. Então, Noemi está num momento da sua vida de muita dor. Ela sofreu perdas terríveis. Ela sofreu a perda de seus entes queridos. Ela sofreu a perda das pessoas que muito provavelmente ela mais amava nessa terra. Ela ficou sem chão, porque a sua teia básica de relações afetivas, amorosas, e que fazia ela se sentir gente, essa teia se desfez. Então ela está vivendo esse momento de perda terrível, de sofrimento intenso, de dor, de agonia, de angústia, de quem sabe perguntas sem muitas respostas. E
ela também está amargurada. Porque se você lê o texto, ela diz, não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque em grande amargura me pôs o Senhor. Eu estou amargurada. Hebreus vai dizer que a amargura é algo que contagia as pessoas. Muitos de nós não queremos muito nos aproximar de pessoas que parecem amargas. Noemi, que significa doçura, agora se autodenomina Mara, amargura, porque o sofrimento tem essa capacidade, quando a gente não sabe lidar com ele, dependendo do modo como nós lidamos com o sofrimento, ele tem o poder de tornar a nossa doçura em amargura. Talvez você deve conhecer pessoas que eram doces no passado, eram dóceis, melhor dizendo, e de repente se tornaram pessoas amargas, porque sofreram e não souberam assimilar os golpes da vida, os sofrimentos da vida. Então, Noemi está assim, sofreu uma perda terrível, está amargurada e eu diria está sem esperança. Ela não tem esperança de reconstruir uma família, ela não tem esperança de ter mais filhos. Ao que parece, Noemi tem em mente que a família dela agora é ela e Deus. Ela e Deus. As suas noras vão ficar e ela vai voltar para sua terra natal e é ela e ela. Noemi também agora está viúva. E você sabe que os profetas, hora ou outra, profetizam contra Israel, denunciando a falta de amparo que o povo, denuncia o não amparo do povo para com as viúvas e os órfãos. Ou seja, hora ou outra, os profetas denunciam o pecado de Israel para com as viúvas e os órfãos. Como as viúvas e os órfãos, figuras que na tradição bíblica são figuras dos frágeis, dos que estão numa situação de fragilidade, eles não são menores do que ninguém, eles não são mais fracos, eles estão numa condição de maior fragilidade e precisam de uma atenção diferente, até quem sabe intensa. E Noemi agora faz parte desse quadro. Então veja, é justamente a amizade de Ruth que vai ajudar Noemi a lidar com tudo isso. Porque se você continuar lendo o livro de Ruth, existe um momento lá para o final que as pessoas vão dizer para Noemi, a Ruth te é melhor do que 10 filhos. É uma expressão honrosa, um elogio a Ruth, que é de fato essa amiga, que é essa pessoa que ajudou Noemi a reconstruir a sua vida, e eu diria que das cinzas, do nada. Aí eu quero que você pense, como anda o seu ciclo de amizades? Quem são os seus amigos? Você tem amigos de verdade? Você é amigo? É amiga? Porque, olha, eu acabei de dizer o quanto é importante a amizade. Um amigo, uma amiga pode ajudar alguém a ressurgir das cinzas. Essa relação de amizade pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus para devolver esperança a quem perdeu esperança, para devolver doçura a quem perdeu a doçura e agora vive na amargura, destila fel. Então veja como é importante a amizade na perspectiva bíblica, especialmente no livro de Ruth. Você já deve ter ouvido falar que na hora da angústia, um amigo, um chegado acaba se tornando uma espécie de irmão, ou acaba sendo mais próximo do que um irmão. Há amigos mais chegados do que um irmão. Essa ideia que a Bíblia trabalha de amizade. Jesus, numa altura da caminhada com os discípulos, diz: já não vos chamo servos, mas amigos. Chamo vocês de amigos. Isso é maravilhoso.
Agora, como a amizade é importante? Você já ouviu. Agora, nos dias atuais, vamos pensar, existem basicamente três aspectos dos relacionamentos atuais que não favorecem muito o aprofundamento, o cultivo saudável de amizades. Três dimensões dos relacionamentos, ou aspectos dos relacionamentos atuais. Por exemplo, o primeiro eu diria que é o relacionamento virtual. Esse aspecto da relação, da virtualidade, onde a gente abre mão, virtual é o contrário de presencial, onde a gente começa a abrir mão, a gente não usa como um complemento, a gente abre mão da presença para ficar no virtual, porque no virtual não há face a face, não há, né, o olho no olho, não há toque, não há abraço. No virtual, a conexão cai, ou se não cai, a gente derruba e faz de conta que caiu. Então, no cara a cara, a gente tem que se levantar e ir embora, porque não tem outra alternativa. A gente fala e depois tem que ouvir o que o outro disse, ou senão tem que sair embora. Então, o presencial, relacionamento presencial, que para nós antes era até uma contradição de termos, falar como é que é possível se relacionar virtualmente, mas hoje já se fala nisso. Então, o relacionamento virtual é o contrário de presencial. E esse relacionamento virtual, se nós não soubermos lidar com ele, ele começa a nos tirar da relação presencial. E aí nós perdemos algumas coisas. Por exemplo, perdemos o abraço, perdemos o toque. Existe um livro, sempre eu erro o nome desse livro, que a minha esposa teve com esse livro em mãos, quando nós morávamos em São Bernardo do Campo. Eu acho que é O Poder do Toque, ou Toque, alguma coisa assim, que justamente um livro escrito de muitas páginas, não me lembro, não li esse livro, mas me impressionou o tema, O Poder do Toque. E que trata exatamente essa questão do como é importante o toque. Virtualmente a gente não se toca. O poder do toque. Então essa história de relacionamento virtual, se a gente não souber cuidar, não souber estabelecer limites, pode nos privar da presença. E aí nós não temos toque, nós não temos abraço, nós não temos... E isso é mais importante do que eu e você imaginamos. Eu estava lendo um livro um tempo atrás que uma autora, uma psicóloga, citava pesquisas que foram feitas com crianças que foram abandonadas por seus pais e viviam em orfanatos, aquelas que que tinham debilidade na saúde, aquelas que não receberam toque, que não receberam abraço, que foram privadas disso, foram as que menos resistiram, que menos desenvolveram capacidade de reagir às suas fragilidades, às suas enfermidades. É interessante, uma autora fazendo essa relação de como o toque, que é algo só possível presencialmente, pode ser saudável para a vida das pessoas. Então, relacionamento virtual, para a gente que quer ter verdadeiras amizades, a gente precisa estar alerta. Não é que não podemos desenvolver, mas precisamos estar alerta. Segunda coisa é o relacionamento artificial. O que eu chamo de relacionamento artificial? Hoje, como a gente ouve muito falar de relacionamento, e isso conta quando a gente ouve fulano se relaciona bem. É disseminado por aí técnicas de se relacionar, métodos de se relacionar. A pessoa, antes, ela se relacionava naturalmente, espontaneamente. Agora, existem livros escritos, muitos livros, muitas obras escritas sobre relacionamento.
Talvez a pessoa nem quer se relacionar, mas ela vai lá e lê, aprende as teorias e artificialmente, ou seja, de modo não natural, ela começa a se relacionar com as pessoas. Né? Ela tenta produzir um clima de que existe uma amizade profunda, genuína, verdadeira, mas é tudo artificial. No fundo, ela não quer se relacionar com aquela pessoa, ela quer se beneficiar desse relacionamento, seja na empresa ou seja na vida pessoal mesmo. Porque aquela outra, quem sabe, ocupa uma função na sociedade que pode ser muito útil à sua amizade. Então, hoje, não é que isso começou agora. Essa questão da falsidade nos relacionamentos, isso já é antigo. Agora, a prova disso é que Judas traiu Jesus. Agora, parece que nos dias atuais isso foi aprofundado, foi aperfeiçoado, digamos assim. Então você tem o relacionamento virtual, você tem o relacionamento artificial e, por fim, eu diria o superficial, que é esse relacionamento que também acontece virtualmente e que acontece superficialmente porque, aliás, no tempo que nós vivemos, o que tempo é, já diz o ditado por aí, já há muitos anos, tempo é dinheiro. E gastar muito tempo com uma pessoa é perder muito dinheiro. Como nós vivemos numa sociedade que o dinheiro é um dos deuses, ou é o deus mor desse tempo, o ídolo mor da nossa época, então ninguém quer perder muito tempo, justamente porque entende que é perder tempo, estando com as pessoas, conversando, entre aspas, jogando conversa fora, não entendendo que pode ser que esse jogar conversa fora não é bem jogar conversa fora, que isso que alguns chamam de jogar conversa fora pode ser muito útil, ainda que existam conversas que devem ser jogadas fora mesmo. Né? Mas existem papos que são chamados, vamos jogar conversa fora, que são importantes, são necessários para nós, para aprofundar os nossos relacionamentos. Então, esses três são aspectos dos relacionamentos atuais que não combinam muito com a amizade. Agora, quais são os princípios que a gente encontra em Ruth para a amizade? Baseado nesses dois versos que eu li, versos 16 e 17, quando Ruth diz assim, não me insista, ou seja, não insista comigo para eu te desamparar, né? E não me obrigue a não seguir-te, você não me obriga. Ou seja, a Ruth decidiu caminhar com Noemi. Ela decidiu, eu vou com você. Eu vou fazer essa caminhada com você. Nós não teremos alguns encontros, nós vamos caminhar juntas. Então, um amigo, ou seja, uma amizade, só começa também se há, pelo menos de uma parte, deve ter confirmação da outra, alguém precisa decidir caminhar com. Uma vez conversando com um colega e falando justamente sobre isso. E uma expressão que ele disse eu achei interessante e para mim me pegou na época, porque ele disse, então, com relação a essa questão de amizade, a gente precisa dar o primeiro passo. Porque de repente a gente olha e diz, não tenho muitos amigos, não tenho muito em quem confiar, mas aí eu fiquei pensando, mas e eu? Me apresento como confiável? Porque às vezes eu fico olhando à volta, fulano, será que é confiável? Mas será que eu sou confiável? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Fulano não quer ser amigo, mas será que eu quero ser amigo? Ninguém dá um passo na minha direção, mas e eu? Estou dando passos na direção das pessoas? Não? Então foi essa questão aí. A Ruth decide caminhar com Noemi. Não existe amizade sem caminhar junto, sem caminhar com.
Não existe amizade genuína construída e sustentada à distância, com encontros rápidos. Não existe. Você que é casado, você não chegou no casamento com encontros de oi, tchau, oi, tchau. Encontros de 10 segundos. Nós namorávamos com encontros de aproximadamente 5 a 10 segundos. Não existe relacionamento que se aprofunde a ponto de se tornar um comprometimento de natureza conjugal com encontros relâmpagos. Não existe essa. Amizade também não é diferente, né? Ruth decide caminhar com Noemi. Agora, essa caminhada é interessante porque ela diz, não insista para que eu te deixe, porque onde quer que você for eu irei, onde quer que você pousar eu pousarei, onde você for eu irei, onde você pousar eu pousarei. Essa ideia de perseverar, né? Porque às vezes nós decidimos caminhar com alguém, mas nós não queremos passar tanto tempo assim com essa pessoa. O que eu quero dizer com tanto tempo? Eu não estou falando nem com relação a quantificar o tempo. Eu não quero passar tantas horas com essa pessoa. É importante a quantidade, mas aqui eu quero dizer também aquele aspecto dos dias que são maus. Eu quero caminhar com você, mas só na alegria. Na tristeza não me procure. Eu quero caminhar com você, mas enquanto você estiver bem financeiramente, porque na hora que você estiver sucumbindo financeiramente, não conte comigo, não me ligue, não esqueça que eu existo. Então, essa é uma falsa amizade. Um dos princípios para a amizade é essa decisão de caminhar e continuar caminhando. Porque às vezes uns decidem iniciar a caminhada, mas porque na caminhada dificuldades surgem e aí há uma ruptura. A gente não persiste ou não insiste. E Ruth tem essa visão de caminhar e continuar caminhando. Caminhar e continuar caminhando. Ele usa a expressão de tu pousares, pousarei eu. Essa ideia, nós vamos dormir no mesmo lugar. É interessante isso. Porque se a gente perguntar quem é que dorme na nossa casa, hoje cada vez mais isso vai ficando de fato restrito. A gente dorme na casa de quem? Cada vez mais por uma questão de comodidade isso vai se restringindo. Mas é interessante como para Ruth há uma decisão de caminhar, isso vai se aprofundando, isso propõe uma continuidade, uma perseverança. A Ruth também diz o seguinte: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Não existe amizade, uma outra palavra que um princípio de amizade é comunhão. Porque os amigos têm muitas diferenças, mas é necessário que haja comunhão, é necessário que haja algo em comum. Ruth diz: o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. É necessário que haja algo em comum. Comunhão sugere algo em comum, ou coisas em comum, ou valores em comum, ou tempo em comum. Meu tempo, seu tempo. A sua alegria, a minha alegria. A sua tristeza, a minha tristeza. Talvez por isso Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Talvez ali é Paulo apontando um caminho de comunhão, de irmandade, mas ao mesmo tempo, segundo o livro de Ruth, de amizade. Amizade espiritual. Ou seja, envolve comunhão, ter algo em comum. Vivermos tempos comuns, de modo que a minha alegria é sua alegria, minha tristeza, sua tristeza, e vice-versa. Sua dor, minha dor.
Seu problema, meu problema. Sua solução é como se fosse a minha solução. Então essa dinâmica do teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. Ou seja, temos coisas em comum. Aqui no caso temos até fé em comum. Temos até fé em comum. Um terceiro princípio, o primeiro tem a ver com essa decisão de caminhar e perseverar. O segundo tem a ver com vida comum. E o quarto tem a ver com aliança. Antes de ir para a aliança, lembrando aqui, tem um livrinho de um alemão que foi morto na época do nazismo, chamado Dietrich Bonhoeffer. Escreveu um livrinho chamado Vida em Comunhão. E ele fala da solitude, que é esse tempo que nós nos colocamos sós para ouvir a Deus, falar com Deus, e da comunhão, no momento que nós estamos com os outros. Então ele diz, se a gente gosta de estar com os outros, mas não consegue ficar só, tem alguma coisa errada com a gente, com a nossa espiritualidade, com a nossa vida cristã. Tem alguma coisa estranha. A gente gosta, se deleita, quer estar com os outros, mas a gente não sabe estar conosco mesmo e com Deus. Tem alguma coisa estranha. Por outro lado, se a gente gosta de estar conosco mesmo e com Deus, e a gente não tem dificuldades enormes, tem resistências enormes de estar com os outros, tem alguma coisa errada com a nossa caminhada de fé. Porque a vida com Jesus, e aqui Ruth nos mostra que a amizade tem a ver com vida comum, tem a ver com comunhão. Isso é igreja, isso é vida cristã, isso é ser discípulo de Jesus também. Isso é viver o caminho, é trilhar o caminho da imagem e semelhança de Deus, porque o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma comunidade, é uma família. É uma família. Não há individualismo, há uma família na Trindade. E é interessante isso. Quando a gente pensa em ser imagem de Deus, é valorizar isso, é viver isso, é querer isso. A vida também em comunidade. Bom, princípio para amizade, além dessa decisão de caminhar junto, de buscar uma vida comum, por fim a aliança. A expressão que Ruth vai usar aqui no verso 17 diz: faça-me o Senhor o que bem lhe aprovesse, outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essa ideia envolvendo Deus, como que faz um compromisso, um juramento, dizer eu estou me comprometendo. É interessante, porque nós vivemos um tempo que não é muito propício para a amizade, porque as pessoas não querem se comprometer muito. A expressão, por exemplo, eu vou fazer se der, eu vou ver se eu posso, quando der, são expressões muito comuns e que não traduzem só a questão ou o fato da pessoa não disponibilizar de tempo. Não se trata disso apenas, de que a pessoa não tem tempo para se envolver. Isso tem mais a ver com o fato que ela não quer se comprometer. Um sujeito já falecido polonês escreveu um livro chamado Comunidade, e ele diz que hoje nós falamos muito sobre identidade. Eu pertenço ao grupo tal, essa é a minha identidade, eu sou, eu sou, por exemplo, quando entra no campo da política, diz eu sou tal, o outro diz eu sou o oposto disso. Nós nos reafirmamos, movimentos que vão surgindo, que tem a ver com decisões íntimas da pessoa, e de repente se organiza um grupo, e aí você diz eu sou desse grupo, ou seja, eu tenho uma identidade,
esse autor diz que nós falamos tanto de identidade nos nossos dias porque tem morrido a comunidade. As comunidades, os grupos que existem não proporcionam para nós relacionamentos profundos, eles são superficiais. Então por isso que as pessoas têm essa necessidade de ficar dizendo eu sou disso, é a minha identidade. Por que se fala tanto de identidade nos nossos dias? Essa é a tese aí desse polonês, né? Mas o fato é que Ruth entende, e isso está na Bíblia, percorre toda a Bíblia, a ideia de compromisso. As nossas amizades espirituais, elas não sobreviverão se não houver comprometimento da nossa parte. Jesus, quando chamou seus discípulos para segui-lo, e numa altura ele vai dizer, já não sois servos, mas vos chamo amigos, para o início dessa caminhada, ou numa altura dessa caminhada, né, melhor dizendo, ele diz, quem quiser me seguir, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, é preciso negar a si mesmo e venha se comprometer comigo. Se comprometer a caminhar comigo. Não tem como ser discípulo sem esse compromisso de caminhar comigo. Não há como você se tornar discípulo sem esse compromisso. A amizade não é diferente. Sem compromisso não há amizade. Se eu não estou comprometido com o outro, se eu não estou comprometido em zelar pelo nosso relacionamento, ainda que o outro esteja negligenciando, mas eu estou comprometido. Se isso não existir, não existe amizade que resiste, que aguente, que suporte. Que Deus abençoe você, suas amizades, seus relacionamentos. A música que a gente ouviu na abertura, né, do Paulo César Baruch, fala dessa coisa de ter alguém para caminhar nessa estrada que é viver, né? E fala que a amizade é essa riqueza. Essa é a minha oração, que eu e você olhemos para a amizade, para os amigos, como uma riqueza. Se nós não os temos, nós entendamos que é uma riqueza e nós queremos ir atrás dessas riquezas. Eu tenho certeza que nos momentos difíceis, muitos dos amigos, amigas, você que os tem, as tem, foram aqueles que te ajudaram a levantar. Quem sabe também agora é a hora de você se levantar para ajudar aquela que se encontra numa situação parecida com aquela que você estava um dia. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, porque acima de tudo tu és o nosso amigo e o amigo fiel. E tu nos encorajas a sermos amigos, a desenvolvermos amizades. Eu sei que existem muitos obstáculos nessa caminhada, mas o Senhor está disposto a nos ajudar, soprar do Espírito sobre nós e nos abençoar. Que nós cultivemos nossas amizades e que, Senhor, nós sejamos e aprendamos com o Senhor a ser uma bênção na vida dos nossos amigos. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um abraço. Fique na paz.